No nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Graças e paz. Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Não sei se alguém vai assistir, quem vai assistir agora, assistir depois. Mas a nossa parte nós estamos fazendo, né? E estava conversando com o nosso pastorzão ontem, dizendo que nós, cristãos, nós temos que fazer a nossa parte, dependendo de qualquer situação, mas nós não podemos deixar que o amor de Deus esteja no nosso coração. Porque se nós deixarmos o amor de Deus esfriar em nossos corações, as coisas podem complicar, né? Ou seja, se nós estamos crentes no coração, nós estamos de boa com Deus, de boa com a nossa família, né? Mas se perder o emprego, está passando por dificuldade, mas não perdeu a fé, nós estamos no bom caminho, porque a fé que vai fazer nós superarmos todo o qualquer obstáculo. Então, se nós tivermos fé, a Bíblia diz que o tamanho da encostada, muitas coisas nós vamos conseguir vencer através da nossa fé. Amém? Que o Espírito Santo possa sim nos ajudar. Eu creio que o Espírito Santo é o nosso amigo, é o nosso intercessor. O Espírito Santo é que ajuda em nossas fraquezas. É o Espírito Santo, não é outro não. Se ele não ajudar, porque você plantou de uma forma direta, mas ele vai enviar alguém, né, que esteja naquele momento mais forte do que você, para lhe ajudar com a palavra, orando com você, né, trazendo a esperança e ainda a solução em todos os problemas. Amém? Por isso eu quero compartilhar a palavra que diz assim: o sofrimento do presente e as glórias que são poucas do porvir. Depois eu quero falar da intercessão do Espírito e por último as provas e a certeza do amor de Deus. Então são três passagens que eu quero falar rapidinho com você. Primeiro está em Romanos, segundo está em Romanos no capítulo 8. Paulo escrevendo a igreja de Romanos, capítulo 8, versículo 18. O apóstolo Paulo escrevendo diz assim: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativo da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O apóstolo continua dizendo: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme. E suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nossos íntimos, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque da esperança fomos salvos. Ora, essa esperança que se vê não é presente, pois o que alguém vê como espera, mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Pai, em nome do Senhor Jesus, a honra, a glória e o louvor e a exaltação é para o Senhor, Pai. Louvamos ao Senhor nesta tarde, sua palavra abençoada, maravilhosa, e agradecemos pelo fôlego que nos dá vida, pelo dom da vida,
Amém? Então, irmão, Paulo está escrevendo a igreja de Romanos no capítulo 8, no versículo 18 em diante. Paulo vai escrevendo, né, os sofrimentos do presente, ou seja, e nós estamos aqui, ó, isso que está acontecendo hoje, ó, não está acontecendo por acaso. Hoje, o Senhor levou nosso irmão, nosso colega da escola de obreiro, cunhado do pastor Ivan, o irmão Carlinhos, não sei se Israel conhece, homem de gente fina, a gente foi, esse irmão Carlinhos, quadro da cidade nova. O Senhor hoje ele tinha sido transferido para Palmas, para dar corrida, não existiu. Hoje o Senhor recolheu, muitos estão sendo recolhidos. Então, esse é o sofrimento de nós, os cristãos, irmãos, estão passando porque ninguém quer perder o seu ente querido. Por exemplo, vou dar um exemplo. Morreu alguém que fosse até ali envolvido no tráfico, na adoção dessas coisas. Uns vão dizer que ainda bem que esse daí já morreu, mas outros vão dizer, poxa, coitado desse cara, morreu o pai de família, deixou os filhos, deixou a esposa, né? Porque sempre e alguém vai sofrer por causa daquela pena. Assim nós, Paulo disse assim, ó, porque para mim tem por certo que o sofrimento no tempo presente, ou seja, de hoje, não pode ser comparado com a glória ser revelada em nós. Ou seja, Paulo está dizendo para nós que o que nós estamos passando hoje, Cristo, nem se compara com aquilo que nós vamos receber com a glória do Senhor. Ou seja, porque para mim tem por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória ser revelada em nós. Não se compara com aquilo que vai ser revelado quando nós formos glorificados. Amém? Tudo isso aqui vai passar, vamos esquecer. Não vai ter mais dor, não vai ter mais chorão, não vai ter nada. Mas nós, como seres humanos, isso faz parte do ser humano, nós não aceitamos em muitas das vezes a perda. Muitos ficam abalados até disso porque perderam o ente querido. Muitos, irmão, perdem o controle da sua vida. Muitos, quando eram casados, já viveram 30, 40, 50 anos juntos, que às vezes o esposo morre, a esposa morre, dificilmente o outro incide a não morrer, porque ele se sente ali só, mesmo sendo casal cristão, mas ele se sente só porque um não para com o outro, porque um conversava com o outro, compartilhava com o outro, um ajudava os outros. Então, mas o apóstolo está dizendo que isso não se compara, Israel, com aquilo que nós vamos viver quando formos glorificados. Ele diz assim, ardente expectativa, ou seja, a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que os sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós que já estamos aqui, irmão, nós que alcançamos pela misericórdia de Deus, alcançamos a salvação. Então agora cabe também a nós, Paulo está dizendo, né, a falar, ou seja, a pregar, ou seja, a falar desse amor, testemunhar desse amor de Cristo para as pessoas que ainda não o conhecem, para as pessoas que ainda estão no cativeiro, para as pessoas que ainda estão presas na prostituição, na droga, no latrocínio, no tabagismo, pessoas que estão presas de alguma forma no mundo pecaminoso, porque a vontade de Deus é que cada um de nós seja salvo, amém, irmão? Que cada uma dessas pessoas, e o apóstolo continua, porque sabemos que toda a criação, há um só tempo geme, ou seja, isso suporta angústia até agora. Toda geração agora, irmão, nesse tempo, todos geme. Sim ou não? Quando Paulo escreveu, quando o apóstolo escreveu
ele já tinha realmente uma visão de Deus. Porque ele escreveu há quase 2.000 anos atrás, vamos dizer, mas hoje está acontecendo o que foi escrito há muitos anos atrás. Povo cheio de carne de desemprego. Viu não? Faltou desemprego, atrasou os compromissos, atrasou a água, a luz, a internet, o crédito do telefone. Agora vai começar as aulas online. Se não tiver internet, os filhos não vão estudar, né? Quem não tem outra questão smart, vai ter que fazer a adaptação. Eu vou ter que fazer. Na moral, né? Vou ter que me adaptar para a televisão smart. Senão a criança não estuda, vai estudar. Quem não tem o celular, não tem internet, vai ter que ter internet. Então tudo isso, o emprego vem por aí. Aquela alimentação que nós comíamos lá em casa, não está dando mais para comer porque está desempregado. Como é que vai ser? Então a nação geme, as crianças reclamam, né? As esposas reclamam, os filhos reclamam, o povo reclama dos governantes, mas está escrito aqui. Mas Paulo está dizendo que isso não vai se comparar com a glória do Senhor. Aí vem aqueles que estão enfermos, passando por dificuldade, também, aí culpa os governadores, como não tem nada com a enfermidade, né? Não tem nada a ver com o que está acontecendo. Mas o que nós precisamos fazer, irmão, é acreditar, não olhar para trás, mas olhar para Cristo, continuar buscando, porque o apóstolo está dizendo, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. Ou seja, ficamos angustiados, sim ou não? Ficamos angustiados, muitos querem se ficar, querem passear, querem ir no shopping, querem fazer alguma coisa e não podemos. E aquilo ali, se nós não tivermos filho com Jesus, vai gerar aquela angústia. Muitos querem ir para a igreja, outros também querem vir, né? Aquilo ali vai gerando, vamos ficando angustiados 5 horas da tarde, pela quinta-feira, nós temos que cultuar o Senhor e temos que transmitir pelas redes sociais, porque muitos estão trabalhando, os que não estão trabalhando estão aqui. Então tudo isso vai gerando uma espécie de angústia na humanidade. E isso não só aqui em toda Manaus, em todo o Brasil. Muitos desobedecem a autoridade, obedecem a lei, são presos, prendem carro, prendem tudo, né? Porque já não aguentam mais. Muitos desobedecem e vão fazer ajuntamento de pessoas, a polícia vai, então são muitas coisas. Tanto para os cristãos como para os não cristãos, mas todos, a Bíblia diz que todos gemem a um só tempo, suportando a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito Santo, ou seja, Paulo está dizendo, e nós também, Israel, eu, você, nós também vamos passar por isso, porque ainda estamos aqui no mundo, irmão. Às vezes as pessoas não entendem por que morreu o pastor, por que morreu aquela irmã era poder, por que morreu aquele irmão que era poder, porque nós estamos aqui no mundo, e a tendência é essa. Por que aquela pessoa adoeceu, aquele câncer, aquela diabetes, mais crítico, mais próximo, né? Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos uma máquina também, e essa máquina, se não for cuidada, essa
Não é diferente não. Nós também aguardamos nessa fila. E essa fila é uma fila espiritual, Daniel. Nós aguardamos nessa fila, todos nós estamos aguardando o chamamento de Deus. E às vezes, Deus tem misericórdia, nós já estamos inscritos. Mas alguém não, depois para Deus um pouquinho, ele tira aquele que já quer o dia dele, coloca lá, fica na fila, que aquela pessoa vai viver mais e mais. Amém? Você está entendendo aí? Está entendendo? Às vezes a morte já está decretada, mas alguém falou com uma fé tão tremenda que Deus ouve a oração daquele homem, daquela mulher, e aquela pessoa é restaurada. Nem foi meu caso há 18 anos atrás, né? Clamamos, alguém clamou, o casal clamou, a família clamou, a esposa clamou, e Deus ouviu. Eu estou aqui para dizer que isso é real. Hoje Paulo está aqui dizendo para nós que isso é real. Quando ele escreveu isso aqui, nem eu, você existia, mas ele disse que toda nação em um só tempo geme. Amém? Até os escolhidos geme, até aqueles que receberam o poder do Espírito Santo geme, mas com o objetivo que nós, irmãos, estamos esperando a vida de Cristo para buscar a sua igreja. Amém? Por que Paulo disse? Porque na esperança. Porque na esperança como salvo. A esperança que se vê, não a esperança hoje o que alguém vê, como pode esperar? Mas esperando o que não vemos, com paciência, o aguardando. Ou seja, irmão, nós esperamos, nós não estamos vendo Jesus agora, meu irmão. Nós esperamos a vida dele, nós esperamos aquele grande encontro. Nós não estamos vendo ele, mas nós estamos vendo o espelho dele através do Espírito Santo que habita na minha vida e na sua vida. O Espírito Santo que intercede por nós, o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas, Israel. Porque quantas vezes nós já não fraquejamos, nós já não reclamamos, sim ou não? Quando é reclamar de Deus, rapaz, Deus não vem em oração, rapaz, parece que Deus nem me ama, rapaz, parece que Deus, né? Parece que Deus não está nem aí para mim. Poxa, olha, eu faço isso e Deus não me ouve, né? Ainda bem que tem alguém que intercede por nós, que é muito legal com nós. Ainda bem que tem alguém que é o nosso advogado, irmão. Senão, nós estávamos, irmão, em uma situação difícil. E Paulo continua, ele vai dizer também: o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque passando pelo que nós estamos passando, o desemprego chegou a angústia, chegou a dificuldade financeira, chegou a enfermidade, irmão, chegou a cobrança, chegou tudo, chegou que não pode mais sair de casa, não pode mais passear com a família, não pode mais caminhar, não pode mais visitar o papai, a mamãe, o tio, o vovô e a vovó, não pode mais viajar. Aí chega a angústia, aí chega a amargura, aí chega a fraqueza, aí chega nós querendo desistir, querendo olhar para trás. Deus não está vendo o que eu estou precisando. Mas aí é vida. A palavra de Deus, irmão, ela vem para nos fortalecer. Aí o apóstolo que está passando por angústia, está gemendo, mas também ele diz: o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós de sobremaneira com gemidos e desprendidos. Aqui para nós entender, não pense que eu estou mudando de assunto, eu estou no mesmo assunto aqui. Paulo está escrevendo a carta à igreja de Roma, dos romanos. E aqui o povo estava murmurando, reclamando, mas Paulo agora vai dizer: não, ei, calma aí. O Espírito Santo intercede por nós, irmão, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Olha aí, ele sabe que o mundo está passando essa situação, ele sabe do desemprego, ele sabe da enfermidade, ele conhece o coração de cada um de nós, ele sonda e
coração, Padre. E aí Paulo conforta a igreja, a mim e a você. Ele diz, sob maneira que os livros descrevidos, ele diz, aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Ou seja, irmão, ele sabe do que eu e você precisamos. O Espírito Santo sabe do que eu e você necessitamos. É por isso que quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor, nós recebemos o Espírito Santo em nossas vidas. Olha, irmão, nós recebemos o Espírito Santo. E muitos de nós sabemos usar aquilo que nós recebemos. Muitos de nós sabemos, irmão, nos conduzir no nosso casamento. Mas muitos não sabem. Se nós casamos, precisa ter mudança agora. Já não é só mais minha vontade que tem que prevalecer, porque eu procurei alguém para ser carne da minha carne. Aí já não é mais só minha vontade. Então, por isso, quando não é só minha vontade, por que tem gente que casa e descasa, casa e descasa, casa e descasa? É por causa disso aí. Porque é só uma vontade que prevaleça. Quando nós fazemos o juramento, né? Estarei contigo na saúde, na riqueza, na pobreza, na enfermidade, no corona, no Covid, no câncer, na AIDS, todas essas coisas aí, toda doença. Só que quando acontece isso, alguém pula fora. O desemprego vem, aí o negócio estreita. A enfermidade vem pior ainda. Desempregado com enfermidade. É por isso que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos como proceder, nós não sabemos como fazer. Mas o Espírito, Paulo diz, só o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Aos que predestinou, também a esse também o chamou, esse que o chamou, a esse também justificou, e a quem justificou, a esse também glorificou. Ou seja, meu irmão, por que o Espírito intercede por nós? Deus já nos chamou, já nos escolheu e já nos justificou. Aquela morte de cruz foi justificativa para todos nós. Ou seja, a morte de cruz foi a meu favor e ao teu favor, ao favor da tua família, ao favor da tua casa, a favor dos teus irmãos, a favor do nosso amigo, a favor da humanidade. Aquela morte de cruz ali não foi à toa. Ele não só gemeu e sentiu dor à toa, não, mas ali quando ele mora, ela acessa os céus, mas o Espírito Santo desse que eu estou falando é que nos ajuda agora em nossas fraquezas, porque nós não sabemos como proceder, nós não sabemos como nos conduzir. Em alguns momentos nós achamos que estamos só, sim ou não? Quando é que nós achamos que estamos só? Pensa, estamos só, mas o Espírito Santo é quem intercede por nós. O Espírito Santo é quem nos levanta, é quem nos apluma, é quem nos põe em pé. Porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, olha, eu vou, mas vou mandar um Consolador, que vai convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Eu vou, mas vou mandar um Consolador, que vai nos guiar todas as coisas. Eu irei, mas o Espírito Santo vai nos conduzir. O Espírito Santo está aqui para nos conduzir, para mostrar para nós qual o caminho que devemos andar ou prosseguir. Porque o Espírito Santo, irmão, é Ele quem nos conduz. O Espírito Santo é Ele quem intercede por nós. O Espírito Santo é Ele quem nos dá força, é Ele quem nos segura, é Ele quem nos está ali conosco em todos os momentos. Já, esposa?
céu. Já deu vontade de mim, ô glória, né? Já deu vontade, rapaz, deu vontade de dar uma porrada nesse pastor, deu vontade de dar uma porrada nesse irmão, né? Aquele cara que está enchendo o saco, né? Lá naquela construção, quando o cara trabalhava, o cara com a enxada na mão, meu irmão, no meio do sol quente, rapaz, deu vontade de dar. Mas sabe por que você não deu pergunta? Por quê? Porque o Espírito Santo ajuda eu e você em nossas fraquezas, irmão. Você estava fraco naquela hora, Cristo. Rapaz, eu vou dar eu passar com a emoção desse cara aí. Tocar os exemplos de cada dia, né? Mas o Espírito Santo é que nos segura. O Espírito Santo é que meu filho não faça isso. Não faça isso, porque você está fazendo errado se assim proceder. Então o Espírito Santo nos segura do outro lado conosco, irmão, por causa da nossa fraqueza. Nos momentos difíceis da vida, o Espírito Santo nos segura e nos ajuda. Ele nos dá um alívio e nos apoia naquilo em que somos fracos. Ou seja, Ele é o nosso intercessor. E quem intercessor é aquele que se coloca no lugar do outro. Ou seja, o Espírito Santo, Ele se coloca em nosso lugar quando Ele nos assiste em nossas fraquezas. Uma vez eu fui estava de madrugada, não era aqui não, né? Assim, convertido de 5 às 7 da manhã, campanha. E eu deitei assim no chão, orando, estava chorando na presença de Deus. E uma irmã assim, veio assim, e disse: Senhor, passa a espada, Senhor, passa a espada em qualquer um que se levantar contra o meu irmão. E passa a espada assim, que aquela voz estava perto de mim. E o rapaz, será? Aí eu fui olhando assim devagarinho. Quando eu olhei, a irmã estava assim, dizendo para Deus passar a espada em qualquer pessoa que se levantasse contra mim, falasse mal de mim, me criticasse. Eu fui levantando devagarinho, aí me coloquei de pé. Eu disse: meu Deus, eu não sabia que era espada, né? Assim como eu disse: Senhor, tem misericórdia, eu pensei que a espada dele fosse para matar, né? Eu estava falando, né, do mal, né? Aí eu disse: Senhor, tem misericórdia. Eu levantei, nunca mais eu olhei deitado, nunca mais deitado no chão de igreja, porque a irmã estava lá dizendo para Deus matar, para Deus passar a espada do que? Para poder. Amém? Mas o Espírito Santo, como nos segura e nos ajuda, Ele nos dá alívio e nos apoia naquilo que somos fracos. Ele dirige a nossa vida e faz tudo para que andemos mais perto do Senhor. Ou seja, o Espírito Santo, Ele não vai deixar que eu e você, quando nós temos uma comunhão com Ele, Ele não vai deixar que nós tomemos uma decisão errada, que nós fazemos uma coisa errada, que nós falamos uma coisa errada, que sai da nossa boca palavra de maldição, de angústia, de derrota, de fracasso, de miséria, e não sai da nossa boca, irmão, a chocarrice, que não sai da nossa boca mentira, que não sai da nossa boca fofoca. O Espírito Santo vai nos ajudar. Em meio a tudo isso que está acontecendo, irmão, mas nós não temos que nos levantar contra as pessoas. Ele vai nos ajudar para que nós possamos entender que a nossa luta não é contra a sangue nem a carne, mas é contra principados e contra potestade. Ele vai nos ajudar em nossas fraquezas. Ele vai nos fortalecer e Ele vai nos dar vitória. Todos querem vitória, glória a Deus. Amém? O Espírito Santo nos segura e nos ajuda, e nos dá alívio e nos apoia naquilo que nós somos fracos. Dirige a nossa vida, a nossa mente em tudo para que andemos perto de Deus. E em alguma hora em nossas vidas existe uma área chamada fraqueza, né? O cara que está acostumado com formação não pode ver o forró, o pé dele vai balançar, essa não é. O cara que está viciado na bebida, ele vê uma bebida, ele pode ser a fraqueza dele. O cara que é casado, vai acostumado com namorado, 2, 3, 4 mulheres de pegadão. Rapaz, ele tem que se ele vê uma mulher ali diferente da dele já, né? O cara que é acostumado, viciado em drogas, essa coisa assim. E às vezes mesmo nós somos crentes, mas existe uma área fraqueza em nossas vidas. Aí ele pergunta para nós: qual a nossa fraqueza que o Espírito Santo quer nos ajudar?
Essa é minha área fraca, né? Fraqueza. Às vezes tem pessoas que são sustentadas pela mentira, nem sustentadas pela mentira. Se ela não mentir, ela não está bem. Ela quer pegar a mentira e transformar em verdade. Não é verdade, não. Isso é uma pura verdade. Se ela não mentir 2, 3 vezes por dia, tem aqueles que são lavanceiro, crente lavanceiro, né? Você não dá uma lambança para ele, meu irmão. Não dá bom. É uma fraqueza. Tem aqueles crentes que é 7-1, né? São valiosos, pegadinha. Só no peixe, né? Só no peixe. É uma fraqueza, né? Tem aqueles crentes que eles sofrem do pai dele. Então, por isso que eu assistindo pela internet, vai colocar lá, né? Da sonda, da tudo. Uma fraqueza, aqueles crentes que não olham, uma fraqueza, que não lê a Bíblia, né? Então, que nunca jejuou, tem vários tempos que nunca jejuou, tem várias fraquezas, irmão, de várias pessoas, de várias maneiras, né? Qual a sua fraqueza? Aí eu vou dizer aqui algumas delas. Às vezes é o desânimo, o cara desanimado, o cara desbaixo. Mas o Espírito Santo dá para fazer. Às vezes eu pessimismo, nada vai dar certo. Diante da dificuldade da vida, né? A desconfiança, não confia em ninguém. Eu só confio em mim, né? Eu só confio em Deus. A gente diz isso, é uma fraqueza, né? Quando nós, eu tenho que acreditar na minha esposa. Quando o marido não acredita na esposa, ele não sabe que o casamento não vai poder, não precisa ter confiança. O filho, o pai não acredita no filho. Menina, eu acredito no Deus que eu falo sempre para ele. Eu digo, olha, se vocês fizerem coisa errada, é porque vocês inventaram que vocês têm, mas vocês não querem fazer, e eu confio em vocês. Eu confio, preciso confiar. Confio no Israel, no Cristo, na Rainha, no Daniel. Agora, se a pessoa enganar, não é problema meu, eu continuar confiando naquela pessoa. Eu preciso ser, porque se eu não acredito que Deus transformou a vida dela, a minha vida não foi transformada. Se eu não acreditar que Deus tem poder de mudar, já mudou e vai mudar, é porque eu não acredito que houve mudança no meu íntimo, no meu coração, na minha mente. Precisa acreditar. Até que, pelo contrário, nós precisamos confiar e perdoar. Amém? Então o Espírito Santo vai nos ajudar, porque Ele intercede por nós, intercede pelos santos. Aquele que são nós, sabe que é amigo do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então, não tem fraqueza, tem, todos nós temos aquela fraqueza na vida, mas Deus, através do Espírito Santo, que é o nosso ajudador, Ele vai nos ajudar. Amém? Então, Paulo diz que toda nação geme, toda nação passa por uma dificuldade, até os escolhidos. Mas o Paulo disse que isso daí nem se compara com a glorificação que há de vir. Amém? Isso nem se compara com a glorificação que em breve vai vir, porque Jesus está voltando. Mas enquanto Ele não volta, eu e você precisamos continuar acreditando no Espírito Santo, acreditando no Senhor, buscando o Senhor em oração, não enfraquecendo. Não deixe que nada venha nos separar do amor de Deus. Aí Paulo vai dizer que, olha só o que ele vai dizer: que diremos a respeito de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos entregou com ventura, não nos dará, irmão, graciosamente com Ele todas as coisas? Ele vai nos dar todas as coisas. O Senhor diz que tudo aquilo que nós pedimos em oração, crendo, nós iremos receber. E agora o apóstolo confirma, né? Ele nos dará graciosamente todas as coisas. 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que justifica. É Deus que justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus
Ele vai dizer a tribulação que vai nos separar. Número 2, será a angústia. Número 3, a perseguição. Número 4, a fome. Número 5, a nudez. Número 6, o perigo. E número 7, a espada. Mas como está escrito, quando ele diz, somos entregue à morte. Oi? Somos entregue à morte. Por amor de ti. Oi. Por amor de ti. Fomos considerados como ovelha para a matadora. Em todas essas coisas, irmãos, porém, somos mais do que vencedores. Amém? Por meio daquele que nos amou. Aí Paulo afirma, declara, e é isso que eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a sua família. Paulo diz: estou bem certo. Ele não está certo, ele está bem certo. Amém? Estou bem certo de que, Senhor? Estou bem certo de que nem a morte, número 1, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, irmão, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Tem alguns que dizem fazer você: nada me separa deste amor. É mais? Nada. Não sei, mas é. Né? Nada nos separa desse amor, bicho.